são mesmo as maravilhas da natureza com o Luís Henrique Pereira. Eu pensava que era com o Spider-Man. Hoje para falar Homem-Aranha. justamente de aranhas. Sei que com o Luís Henrique já estou habituado. Então, bom dia. Olá, Tudo bom bem? dia. Tudo Bom bem? dia. Ora bem, e hoje vamos falar de aranhas. Agora podemos falar, porque já passou o Halloween. Né? Sim. Já ninguém se assusta. Agora já ninguém se assusta. Mas também Porque as não há- pessoas se assustam não há- com as aranhas e são injustas. Não, ainda pois para são, mais. pois são. Não há motivos. Há não duas exceções. Há duas perigosas. Sim, há duas Depois vai- potencialmente potencialmente perigosas. Já vamos falar disso. E vais falar Bom, disso mais para adiante. já, pronto, estas veem as aranhas, estamos a falar de um animalzinho com 8 olhos, uns maiores, outros mais pequeninos, portanto, com as clíceras, no fundo, que são inoculadoras de veneno, portanto, todas elas têm veneno, as maiores, as mais pequenas. Depois, o tal sangue azul, falávamos no polvo. Sim. Há uma semana elas também têm a tal hemocianina, a tal proteína que transporta o oxigênio para o sangue e que é muito mais eficiente a fazê-lo do que a hemoglobina que nós temos. Bom, depois o corpo é dividido em várias partes, depois a cabeça, o tronco, o abdômen. As 8 patas que as Todas distinguem, têm as distinguem os aracnídeos, que não são insetos, os insetos têm 6 patas, não é? Este tem 8 patas. Bom, feita assim uma rápida apresentação, as pessoas se perguntam muito a teia, pois estamos a ver aqui a teia, ora que bela imagem dela a tecer a teia, reparem o cuidado, não é verdade? Ora bem, a teia é uma proteína líquida que é produzida exatamente ali na parte de trás do abdômen, é uma substância que depois vai ficando sólida à medida que acontece isto exatamente, à medida que ela vai tecendo, não é verdade? E também reparam, quando ela, que tal como os pescadores reparam as redes, elas também reparam as teias quando veem que ali algo não está bem. Mas reparem, portanto, então, primeiro, fios colocados, enfim, longitudinalmente e depois então... Já caiu um mosquito lá. Já. Pois é. Isto, ora bem, e para que é que serve então? Para capturar as presas, Armadilhas, estavas a observar. são armadilhas, E muito bem, não é? a teia são dos poucos animais, pouquíssimos, que fazem armadilhas para capturar presas, que é uma coisa engraçada, Sim. uma coisa engraçada, não é? Às vezes, enfim, quando às vezes também podem ser capturadas por aves e já vamos falar disso também. Mas, portanto, Também podem ser depois, um pitel, não é? também podem ser o pitel. As teias são estruturas muito interessantes que existem já há muito tempo. Existem há teias fossilizadas com 100 milhões de anos. As aranhas já estão aqui realmente há muito tempo. E curiosamente também, e atenção, muita atenção a isto, as pessoas podem, isto é frágil, isto rebenta, pois. Mas se eventualmente tivéssemos um fio de teia de aranha com a grossura de um lápis, não é? Esse fio de teia de aranha era 5 vezes mais forte do que um cabo de aço. Outra particularidade muito interessante. A própria teia, que é muito interessante, é elástica e pode, portanto, alargar pelo menos 4 vezes mais desde a sua estrutura original, que é muito interessante. Estica muito bem. Ora, Olha, porquê é que tem esta circunferência? Pois continuamos a tentar perceber, não é? Quer dizer, Desta forma, portanto, não é? isto, de facto, aqui, enfim, numa abordagem teórica e simples, Que é mais fácil para caçar. É de facto, exatamente. Provavelmente. E para ela se movimentar também, não é? Para ela se movimentar também. Ora bem, a visão das aranhas, enfim, não é dos sentidos mais importantes. Apesar de ter 8 olhos. Apesar de ter 8 olhos, não é? 6 ou 8 olhos, pelo que vi. Depois, o sistema nervoso é que é realmente muito complexo. Elas têm pelos que sentem as vibrações. Por exemplo, uma aranha que esteja fora da teia, se cai lá um mosquito, uma mosca, a vibração, não é? Imediatamente ela vai lá e depois dá o chamado abraço da morte e começa a envolver também, muitas vezes, essa presa com um fio de teia para a consumir mais tarde, normalmente, não é? No fundo. Também têm receptores químicos muito importantes que lhes servem para sentir o ar, para cheirar o ar, e isto permite, evidentemente, pois com certeza, olha, aqui tornou-se uma presa, não é? E reparem como reparem, extraordinário o fenómeno, aqui a força das formigas, e não são muitas formigas, a levarem uma aranha realmente para o formigeiro, que agora que vão cortá-la, vão tratar de levar... Vai ao talho, não é? Vai ao talho, vai ser coercivo. Exato. Aqui, portanto, vemos aqui outra imagem, de facto, que ela já se está a aprontar para
Não sei se Como é que elas se reproduzem, Luís? Ora bem, a reprodução, muito cuidado, muito cuidado. Os machos têm de ter o maior cuidado na reprodução. Porquê? Porque são comidos pelas fêmeas antes de lhes tocarem sequer. E, portanto, o que é que fazem a maior parte dos machos em relação às fêmeas? Vão muito devagarinho na época da reprodução, uns pequeninos toques, porque muitas vezes as fêmeas veem algo a aproximar-se e imediatamente inoculam e matam o macho. Acham que é para atacar. Dá-se a cópula, se houver essa sorte, e o macho Se houver química entre os dois. Exatamente. E o macho, No fundo, é se ela deixar. Se ela deixar, como é que costume, estou? é costume. Se ela Exatamente. deixar. E o macho tem de fugir rapidamente, porque mesmo assim, portanto, corre risco de ser comido. Já sabe quem é que lá manda em casa, Muito não é? bem. Ora bem, em termos de tamanho, elas, portanto, quanto vive uma aranha? Portanto, meses, aquelas aranhas dos nossos jardins, meses, um ano, mas portanto, estas tarântulas podem viver mais tempo. Por exemplo, podem viver 20 anos, algumas aranhas, que é uma coisa extraordinária, e não são das mais venenosas. Já vamos falar de veneno. Olha, e elas têm uma importante função para o ecossistema? Têm. Nós também já vamos falar disso. Ora, deixa-me só dar aqui Deixa, não atrapalha a tua sequência. já vamos falar porque têm sim, senhor. Mas para já, enfim, vamos falar do veneno, enfim, sem qualquer tipo de alarmismos, porque não há razão para alarmismos. Existem cerca de 40 mil espécies de aranhas no mundo, 800 em Portugal. E, portanto, as mais venenosas, a viúva negra, que creio que já todos ouvimos falar, e é pequenina, nos Estados Unidos, na Europa existe. A aranha violino, uma outra espécie, e a aranha armadeira, portanto, com veneno neurotóxico, semelhante ao de algumas serpentes. Em Portugal, temos, então, a aranha violino e a viúva negra mediterrânica, que têm veneno, enfim, que nos pode chatear um bocadinho, não é? Portanto, danos nos tecidos. Mas não é mortal? Ou é mortal? Enfim, atempadamente observado, não será mortal. Quer dizer, não se tem falado de gente que tenha morrido de picadas de aranhas, não é? Mais rapidamente de abelhas. Temos fotografias? Ora bem, temos fotografias. Foram Então as vamos fotografias que tu à trouxeste? fotografia número 1. Fotografia número 1, por Tem favor. crédito do Paolo Mazzei, que é um fotógrafo italiano. Então vamos ver a aranha violino na fotografia número 1. Está. Cá está ela. Não, esta não. Não é? Esta acho que é a número 2, que é a viúva negra mediterrânica, mas não há problema nenhum, podemos começar por esta. Portanto, a aranha violino é esta. Portanto, isto é para as pessoas, para os nossos telespectadores, para verem. Isto é uma fotografia, repito, do Paolo Mazzei. Locais escuros, vegetação seca, debaixo de pedras, terrenos mais abandonados, casas antigas. Mas lá está, quer dizer, ter cuidado para não... Depois temos então a outra foto, que é a viúva negra mediterrânica, que vive lá para o Alentejo e para o Algarve. Certo. Portanto, solos pedregosos, locais secos, garagens e jardins. Tem uma joaninha com pernas, não é? Parece, curiosamente. Ora bem, então, eventualmente, se formos picados, nada de pânico, atenção, quer dizer, mas cuidado. O que fazer, não é? Primeira questão, água com sabão. Lavar a picada com água com sabão, imediatamente. Não é? A seguir, gelo de 15 em 15 minutos, pôr um bocado de gelo. Imediatamente, enquanto isto se faz, procurar, obviamente, um Ajuda profissional médica. de saúde. E porquê é que eu trouxe as fotografias? Para ajudar as pessoas Identificar, a verem claro. a tomarem estas atitudes preventivas, nada de pânico, nada de alarmismo. E não irem lá dar o biscoitozinho pela cara, não é? Ora bem, isto são encontros muito ocasionais a acontecer Claro, muito fugazes. em relação a estas duas espécies. Então, para que servem? Respondendo servem, então exatamente? à Para Sónia. o resto do Pois para o equilíbrio ecossistema. dos ecossistemas. Olha, por exemplo, as aranhas têm uma particularidade muito interessante de controlar as pragas da agricultura, os insetos. Insetos, não é? No fundo, para controlar, inclusive, os mosquitos e as moscas de nossas casas, não é? A gente não pensa nisso, mas é importante, não é? As baratas, algumas espécies de aranhas em algumas grandes cidades controlam o número de baratas, que são uma praga, não é? E depois outra coisa interessante que tem a ver com a teia, a sua essência e a nossa admiração que tu falavas pela teia. Pois serve para estudos relacionados com a arquitetura, percebe-se, né? Estudos que decorrem e têm decorrido nos últimos anos, e também para a pesquisa relacionada Luís, nós não temos muito mais tempo. Olha, mas Porque é Para que... terminar, aracnofobia, porque é que a gente tem medo das Porquê aranhas? é que há pessoas com medo? As pessoas têm medo das aranhas. Aracnofobia. Fobia das aranhas é uma fobia específica, só relacionada com as aranhas, não é? Portanto, é uma fobia que
não é um perigo real, enfim, tal como muitas outras fobias, mas temos que respeitar. As pessoas têm realmente claro. muitas Têm pessoas medo, têm têm realmente. Mas a aracnofobia vai mais longe, não é? Permite, enfim, sintomas de ritmo cardíaco acelerado, Claro. enfim, às vezes desmaios, Pânico. Claro, suor se é uma frios, fobia. pânico, não é? Ataques de pânico. E permite outra coisa também muito preocupante. Permite que as pessoas não vão para a natureza com medo de ver aranhas, não é? Claro. Ora bem, para fechar muito rapidamente, isto cura-se, isto não se cura? Sim, não é fácil. Através, numa primeira fase, de um contacto visual com as aranhas, através, enfim, de imagens, portanto, ela está a imagem Ok. num televisorzinho. Não se mexe. Depois, numa segunda fase, um contacto seguro com aranhas, por exemplo, dentro de um aquáriozinho, portanto, e depois, então, através da hipnoterapia, enfim, estaríamos aqui também uma manhã para falar sobre isso. Por outro lado, as aranhas também são muito identificadas como símbolo de riqueza ou de boa sorte. Precisamente. Não é? Quando se Boa vê uma sorte e aranha, riqueza. vem aí dinheiro. Exatamente. Há muita gente que pensa, Ninguém Ou toca na aranha, não é? Ai, não se Dinheiro, nota. exatamente, aquelas aranhinhas Claro. pequeninas que às vezes vemos, não é? Sim. É um bom E olha, sinal. é curiosamente, a minha mãezinha. O que é que te aconteceu? que Deus Surgiram tem- milhões? Não, que Deus tem, não é? Eu nunca se enganava, igualmente, ou vinha correio, enfim, ou aparecia lá umas que notitas, giro. enfim. Olha, nada mal. É? Por isso, Eu olha, não lembro-me desde façam mal pequenino. às aranhas, se faz Desde favor. pequenino. Estão cá Obrigada, muitos Um abraço Luís para o Henrique. Spider-Man, Luís Henrique Pereira. Obrigado. Obrigado. Spider-Man, Spider-Man.